Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário da Rainha da Amazônia em Belém, eu queria cumprimentar de modo especial nossos irmãos e irmãs que acompanham a nossa transmissão, além das 30 retransmissoras na nossa região amazônica, também os que estão em outros estados, por exemplo, no Maranhão, em Barra do Corda, em Carutapera, em Curuatá, em São Luís do Maranhão, no Mato Grosso, em Juína, Sinop, Tangará da Serra, no Amapá, na capital, Macapá, e em Santana, em Rio Branco, no Acre, em Rondônia, em Ji-Paraná, e no Amazonas, em Parintins e em Tefé. Olhem só o alcance da nossa querida e tão útil Rede Nazaré de televisão. A palavra de Deus hoje fala de nós, fala da nossa experiência de caminhada de fé, fala da nossa vida, fala do nosso relacionamento ou da nossa reação em relação aos dons que Deus nos dá. Quando Jesus explica os tipos de terreno, porque a semente é sempre boa, não esqueçamos, o terreno é que é questionável. A semente são os dons do reino que Deus nos dá. E Deus não dá nada que não preste. O problema é o terreno, somos nós. Mas alguma coisa que chama atenção dentre esses vários tipos de terrenos, tem alguma coisa que Jesus explicou da parábola do semeador. É quando ele fala que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Então quer dizer que o maligno existe. Então quer dizer que o maligno rouba. Essa expressão é muito interessante, meus irmãos e irmãs. O maligno rouba. O maligno rouba a nossa alegria. É o maior ladrão de alegria que existe, é o maligno. E rouba até mesmo aquilo que Deus pode semear em nosso coração. Deus dá presentes bons, Deus dá graças para nós. A palavra de Deus, através
do apóstolo São Tiago nos diz: todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do céu. E Ele coloca à nossa disposição de modos inumeráveis. Olhem só. Por exemplo, naturalmente, Deus trabalha na nossa consciência. Também, se uma pessoa não tem o ensinamento da fé, também se na sua realidade o cultivo da religião é difícil, Deus colocou no âmago do nosso coração, que se expressa através da nossa consciência. A nossa consciência é como uma espécie de luz vermelha, que ela apita, bi, 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 quando nós fazemos coisas que são contra a vontade de Deus. Especialmente quando fomos retamente formados. Pode ser que em nossa casa não tenhamos tido a doutrina da fé, mas tivemos a educação humana, que é também muito importante. Através da educação humana, nós somos ou temos a consciência retamente formada naqueles valores humanos que vale para todos, sem precisar ser gente da igreja. Portanto, Deus nos faz entender as coisas a partir da nossa consciência. Deus nos dá a palavra, e a palavra então nos ensina, como ela própria diz: eis que coloco diante de vocês 2 caminhos, só quero dizer que este leva para a vida e este leva à morte, escolham. Assim Deus diz na Bíblia. Então a palavra de Deus nos mostra qual é a direção que nos faz viver e qual é a direção que nos faz morrer, e coloca ao nosso livre-arbítrio, escolhamos. Sabemos sim o que Deus quer de nós, o que Ele semeia em nós através das pregações. Agora, nas nossas TVs católicas, temos oportunidade de ouvir boas pregações. Tem aqueles sacerdotes, ou mesmo leigos, que são ungidos, que têm o dom da palavra, que falam profundamente ao nosso coração, que tocam a nossa alma, que dão um testemunho, que dão um exemplo, que falam da vida dos santos, que falam dos seus sofrimentos, porque o sofrimento também é uma grande escola de vida. As pregações. Quem costuma ir à igreja, e quando tem sorte, também que o padre faz uma boa pregação, a gente se sente, pois, restabelecidos, restaurados. Guardamos a frase, guardamos aquele pensamento, guardamos aquele testemunho. Deus nos fala. Por isso é importante não deixarmos o inimigo nos roubar a palavra que nos é dada. E olhem que até mesmo em situações impossíveis Deus providencia quem nos diga a palavra da vida. Santa Francisca Romana era analfabeta de pai e de mãe, não sabia nem distinguir o ó. E tinha uma vontade muito grande de ler a Bíblia, mas, coitada, como ler a Bíblia se ela não sabia? Pois ela pegava a Bíblia e a sua vontade de saber o que estava escrito ali, Deus lhe enviava um anjo, e o anjo soletrava para ela, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Lia nos ouvidos da santa, e ela não ficava sem a instrução,
porque Deus providenciou para Santa Francisca Romana que ela pudesse ter conhecimento. Portanto, mais ou menos, bem ou mal, todos nós recebemos em nosso coração a semente da palavra, seja aquela que nos vem por natureza, seja aquela que nos vem pela palavra, que nos vem pela pregação, seja o que Deus providencia para que o nosso coração se abasteça. E aqui uma recomendação para aqueles que dispõem de tudo: leia um bom livro, compre um livro bom, vá na livraria católica, compre um livro bom, leia um romance edificante, leia um livro de história, compre um livro de historinhas edificantes. E se você já fez cursos de Bíblia, cursos de teologia, cursos de pastoral, pegue alguma coisa já mais profunda, que de fato vá desbravando o seu conhecimento, ou a sua capacidade de conhecer, para aprender mais. A fé precisa ser fortalecida, a fé precisa de instrução. E é bom, meus irmãos e irmãs, é muito bom quando a gente aprende a conhecer a fé. Nunca me esqueço do testemunho de um leigo. Um leigo já até faleceu, agora ele já está da posse completa da verdade de Deus, na visão de Deus. E ele sempre vinha comigo, porque ele comprava uns livros, ele já estava aposentado, mas algumas coisas ele não entendia direito. Ele vinha comigo e ele me dizia: eu gosto, eu sinto um gozo especial, uma alegria profunda na minha alma, que eu possa conhecer a fé, aprofundar a fé. Além das coisas que a gente tem que fazer, os compromissos da vida, os afazeres, o trabalho, o estudo, para você que é jovem e ainda faz a universidade, mas não podemos deixar abandonar a fé, senão nós nos atrofiamos. Aquele que não aprofunda a fé é como, deixa eu comparar para vocês, é como o que cresceu só com o primário, como se dizia antigamente, Pronto, ele parou na terceira primária, não sabe ler direito, talvez não compreenda direito aquilo que lê, então atrofiou-se. Mas aquele que procura conhecer, aquele que lê um artigo, que lê uma revista cristã, hoje tem todas, a gente pode até receber em casa revistas cristãs, esse se fortalece na fé. Porque, meus irmãos e irmãs, vem dias em que a nossa fé é testada, é provada. Não vamos dizer que é tentada, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o demônio, mas ela pode ser provada. Aliás, a fé foi feita para ser provada. Fé que não é provada não é fé, é já uma espécie de certeza que você tem assim só por acaso. E é então que se verifica isto: o maligno rouba ou não o que a palavra semeou no seu coração. E que possamos assim não só perseverar na fé, que já é uma grande coisa, mas possamos também progredir, prosperar, avançar na fé, até podermos chegar lá. E nós chegaremos lá para viver o amor de Deus, conforme aprendemos das 3 virtudes teologais. Fé, a esperança serve para a travessia da vida. O amor permanecerá em Deus e em nós. Vamos fazer um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs, para podermos assim, colocar alguma coisa boa para dentro de nós.